Olá, alunos, novamente. É, Estamos aqui nessa outra gravação para dar continuidade aos nossos estudos em literatura. Basicamente, hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da produção poética do período do simbolismo brasileiro. Tá? Mais especificamente, hoje nós vamos dar continuidade no estudo da poética de Afonso de Guimarães. Vamos falar um pouco sobre a prosa simbolista e vamos falar desse processo de finalização desse movimento um tanto quanto insólito dentro da produção literária brasileira. Para isso, eu vou, como de costume, projetar aqui os slides para que vocês possam acompanhar o que vai ser debatido hoje. Okay? Deixa eu colocar aqui. Uma exibição. Deixa eu botar essa câmera. Tá bom, aqui o ângulo. Deixa eu só carregar aqui, com tela cheia, para que fique melhor a visualização. Bom, para você está aparecendo como tela cheia, mas para mim ainda não está. Agora sim. Bom, então como eu já havia adiantado, a gente vai estudar hoje a poesia simbolista de Afonso de Guimarães, a difusão desse simbolismo no Brasil e também a poética de Augusto dos Anjos, que é o que vai encerrar o período do simbolismo no Brasil. Bom, então como primeiro aspecto nós vamos estudar quem foi Afonso de Guimarães e quais traços o fizeram enquanto poeta simbolista. Bom, ao contrário do Cruz de Souza, a gente não tem como datar especificamente uma biografia do Augusto dos Anjos. Tá? Então, nenhum texto, nenhuma ontologia literária que vai se debruçar em tentar recuperar essa biografia vai conseguir informações que possam ser confirmadas de forma tão verídica. Então, por isso, se opta em tratar especificamente apenas a produção literária do autor, é, para não se correr o risco de adentrar num campo muito nebuloso que é a biografia dele e as incertezas que a permeiam. Bom, então, de modo geral, tanto para os seus pares no período de efervescência do simbolismo, quanto para nós, hoje leitores e estudantes do simbolismo, o Alfonso de Guimarães, ele é conhecido, ele é taxado, na verdade, como esse poeta lunar. E esse termo, ele funciona para compreender toda a motivação da produção literária Alfonso de Guimarães, desculpa. E ela vai se caracterizar por dois traços muito específicos, desculpa, que são categóricos dentro da produção poética do autor. O primeiro traço está ligado com o próprio tom depressivo que as poesias dele, a partir do qual são produzidas, né? Então, quando você termina de ler uma poesia dele, você se sente extremamente desolado, desesperançoso, desnorteado. Todas as sensações que te levam a uma sensação de infelicidade, de ausência de um horizonte de expectativas, podem ser geradas a partir da leitura do Alfonso de Guimarães. Além desse tom depressivo, ele tem como principal mote, né, como principal razão da produção da sua poesia, a morte, e mais especificamente a morte da sua mulher. Um dos traços, uma das características da biografia do autor, que dialogam especificamente com a produção poética dele, é que a mulher dele, a esposa dele, morreu muito jovem, e que foi a partir desse momento que ele começou a produzir textos como forma de tentar encontrar algum tipo de resposta ou algum tipo de subterfúgio em relação a essa morte tão rápida e tão inesperada que foi a da mulher dele.
Então, ele trata dessa morte e dessa possibilidade de amor a partir desse tom depressivo. E aí o que acontece? Alguns autores tendem a categorizar ele como um autor repetitivo, cansativo por conta dessa temática única que ele adota e que aparenta que não tem tanta criatividade, vamos dizer assim, né? Tanta competência literária para a produção de um corpus ou de uma quantidade de textos que façam com que ele seja visto como um Cruz de Souza, por exemplo, que fala de diferentes assuntos da sociedade e da experiência metafísica. Só que acontece, outros autores, é nesses que a gente precisa se debruçar para tentar compreender a importância do Afonso de Guimarães, o consideram, na verdade, não como um poeta repetitivo, mas como alguém que trabalhou até a exaustão o tema da morte, como é que se verifica dentro da existência humana. Então aqui a gente pode considerar, entre muitas aspas, que ele seria um especialista dentro desse tratamento da linguagem sobre a morte. E aí a gente tem 4 campos, vamos dizer assim, 4 regiões temáticas que o autor aborda, né? Então, majoritariamente nos poemas dele, você vai encontrar a morte como algo dado, o corpo morto como um convite para quem está vivo ir até a morte, a religião como uma referência estática, ou seja, como uma barreira em relação a tentar atingir o estado da morte, e a religião também como uma instância que reprime sonhos e desejos, que estariam no plano espiritual, metafísico, e que não poderiam se cumprir no plano social terreno. Ok? Bom, então aqui a gente tem, por exemplo, em relação à morte como algo dado, a gente tem um trecho do poema Pobres Sonhos, em que a gente pode perceber alguns traços que vão encarnar essa visão tão fatalística que o Alfonso, desculpa, de Guimarães, tomou para si enquanto identidade poética. O trecho diz o seguinte: meus pobres sonhos que sonhei, já tão sonhados, que o vento de desdita e de luto vos leva, que fúria de pavor sedenta de pecados vos guia em turbilhões de poeira e de treva. Aqui a gente tem algumas marcações coloridas que vão nos sinalizar algumas colocações, por assim dizer. Então a gente pode perceber, no primeiro momento, que quando a gente, no nível temático, a gente pode perceber o seguinte, que esse trecho está falando sobre o eu lírico, escreve sobre o sentimento de perda de alguém muito querido. E o que esse alguém muito querido é representado por uma coisa que já é abstrata, que é metafísica, que é o sonho. Então, esse alguém querido é representado pelo sonho, e a partir do fato de que essa pessoa querida morre, então o sonho deixa de ser um sonho e começa a se esfacelar, se desfazer enquanto possibilidade de sonhar. E aí a motivação dele utilizar o lírico verbos no passado. Observem que no primeiro verso, pobres sonhos que sonhei já estão sonhados. Quando a gente observa isso, a gente vai observar essa marcação verbal no passado, que vai significar o quê? Primeiro, uma desilusão com o presente e a destituição de uma possibilidade de futuro. E isso vai se dar no regime cíclico. Observem que, na verdade, observem não, né? Lembrem que lá em Cruz e Souza, ele tinha umas estratégias fonéticas de repetição de letras, de sons. Aqui acontece algo bem parecido. Observe que no primeiro verso, o som de s, pobres, meus pobres sonhos, sonhei, então sonhados. E isso faz com que uma reiteração da própria condição de de discussão do que é o sonho. Você fica nesse contínuo regime cíclico de você enfrentar a morte, de você perder alguém, de você desacreditar dos seus sonhos, de você perder mais alguém e desacreditar dos seus sonhos. A gente poderia fazer um paralelo bem drástico, por assim dizer, com a própria situação epidemiológica de hoje. Né? Você perde
de diferentes pessoas por conta da Covid ou por conta de qualquer outra situação enferma. E aí você começa a se tornar descrente sobre a possibilidade de cura, sobre a possibilidade de, enfim, não só da questão enferma, mas da questão política, da questão sanitária, da questão econômica. Então você começa a se tornar cada vez mais descrente em relação aos seus sonhos. Outro aspecto importante, que está sinalizado aqui em verde, está ligado com a própria caracterização espacial, vamos dizer assim, desse sonho, em que a percepção do lírico nos diz que esse constante processo de descrença ele está marcado pela própria existência de fenômenos naturais, como o vento. Então, se há vento, há, consequentemente, a crença do desdito, ou seja, daquilo que é desfeito, do que é desconstruído, do que não se realizou e não vai se realizar. Então, se há vento, há descrença. Ou seja, 100% do tempo há descrença dentro da perspectiva que o lírico vê sobre o mundo. E a gente vê também, ao mesmo tempo, aqui em Lilás, no final da estrofe, os termos poeira e treva, que vão significar essa dificuldade de se desvencilhar, por assim dizer, uma perspectiva tão maçante que é ver a morte como única salvação, enquanto a vida seria um eterno descrédito a se viver. Bom, aqui eu trouxe dois trechos, na verdade não, desculpa. Aqui é um trecho do poema Leito, do Afonso de Guimarães, em que a gente vai perceber de forma temática mesmo, não é nem estrutura de recursos é, é, estilísticos, no nível temático da narrativa que ele propõe uma narrativa poética, que ele propõe essa percepção do lírico como um sujeito que, ao visualizar a morte do outro, também é convidado à sua própria morte. Então, o poema diz o seguinte: ontem à meia-noite, estando junto a uma igreja, lembrei-me de ter visto um velho que levava às costas um caixão de defunto. O caso não era tão de extraordinário. Quem um velho a levar um caixão tal ainda não viu? É um fato quase diário em qualquer bairro de uma capital. Mas é que ia de modo tão curvado para o chão e a falar tão baixo e tanto que manso e trêmulo de espanto foi seguindo ao seu lado. Disse-lhe assim: talvez seja demência quem guia os passos todos que tu dês. Pois então, na mísera existência, um miserável bêbado talvez. O olho fito no chão, como desfeito, em sangue, o velho, sem me olhar, seguia. E eu via-lhe a única frase que dizia: vou levando o meu leito. Então aqui o lírico observa que há uma aproximação muito grande entre a pessoa, embora esteja em vida, carregue uma série de dores, de frustrações, de condições condições de sofrimento, por assim dizer, que vão ser representadas pela figura desse velho, desse miserável bêbado, né, que é uma tentativa de confabulação do lírico, né, e que na verdade esse tom curvado, cabisbaixo, manso, sôfrego que essa figura do velho representa é justamente um tipo de alegoria, ou seja, de uma linguagem figurada para significar a condição de vários sujeitos que vivem carregando a sua morte, vamos dizer assim, nos braços, né? Que não tem a proximidade com a noção do que seria a vida efetiva, que o que lhes resta é ser acompanhados pela morte. A gente tem, aqui nessa perspectiva, a gente tem uma visão muito metafórica, né? Do que é do que é a morte, que ele descreve esse processo. Vamos dizer assim, ele embroma muito para dizer o que o velho significa, né? E a gente poderia pensar, lembra quando eu pontuei que uma das críticas principais do simbolismo era esse distanciamento das preocupações sociais? Se um, cabesse aqui uma crítica
ao poema, a gente poderia dizer que muito mais do que pensar nessa metáfora de carregar a sua morte a partir dessa imagem do caixão, a gente poderia dizer, por exemplo, que a partir dessa imagem do velho ser um miserável bêbado, a gente poderia pensar num viés social de ausência de políticas públicas para apoio às pessoas que têm dependência química. A gente poderia pensar na questão das lógicas de assistência social e de previdência, já que é um velho, né, ele não pode, aqui se vê que ele está carregando, entre aspas, algo. A gente poderia pensar na própria figura da religião como um véu, vamos dizer assim, algo que torna como um véu que tenta enganar ou, na verdade, ludibriar o sujeito sobre a realidade social. Então, seria uma outra perspectiva que não estaria ligada essencialmente ao simbolismo. Então, observem que nessa tentativa de contraponto, por assim dizer, a gente observa que a metáfora, a tentativa de aproximação de algo que é supremo, espiritual, vamos dizer assim, né, é o que privilegia esse olhar do lírico e da própria poética do Alfonso de Guimarães. Aqui eu trago outro trecho, tá? Não reparem esses riscos, porque eu tive que bater uma foto do livro em que eu estava consultando e fazendo algumas pesquisas para poder gravar essa aula, tá ok? Então aqui a gente tem o cruzamento de dois traços, os dois últimos campos temáticos que o Alfonso de Guimarães se situa. O primeiro deles tem a ver com a referência, né, estática que a religião ocupa e como é que a religião vai ser um ponto de referência para reprimir sonhos e desejos que não seriam aceitos socialmente. Né? Então a gente tem o seguinte nesse trecho do poema Espírito Mal. Espectros que têm voz, sombras que têm tristeza, perseguem-me e acompanho os apagados traços de semblantes que amei fora da natureza. Vós haveis de fugir ao som de Padre Nossos, fruto da carne infiel, seios, pernas e braços. E vós, múmias de cal, dança macabra de ossos. Aqui, como já tem as próprias marcações, a gente tem, por exemplo, espectros e sombras como imagens não discerníveis, tá? Dentro dessa experiência espiritual, né? Que perseguem seu lírico e que vão tomar forma de duas maneiras. A primeira é por meio da tentativa de apagar coisas que não seriam consideradas naturais dentro da sociedade. A gente não tem tanta ideia do que seja, mas provavelmente são os desejos, por exemplo, sexuais, os impulsos amorosos, tá? E a segunda é por meio de uma forma mais material, que seria as orações com os padres nossos e as múmias de cal, que seriam as estátuas das igrejas. Até hoje, se você for em uma igreja, você vai observar que as estátuas de santos elas não ficam em qualquer lugar, tá? Elas ficam sempre num lugar mais alto, numa disposição diagonal, em que dê a impressão de que os santos estão te observando enquanto sujeito, tá? Então tudo isso interfere nesse tom tenebroso de perseguição, que ele chama aqui de perseguição e de acompanhamento, ok? Bom, então, basicamente são esses traços. A gente não tem muito o que falar sobre Afonso de Guimarães, até porque quem toma a frente no movimento simbolista é o Cruz de Souza, como a gente já observou na última aula, mas é importante sempre discernir como é que ele se situa, né, dentro da lógica do simbolismo. Então, como atividade da semana, a gente vai ter o seguinte: eu quero que vocês façam a análise do poema Esmalha, do Afonso de Guimarães, observando, tentando, na verdade, responder a 4 questões. Primeira, como o lírico caracteriza a morte? Como ele caracteriza a pessoa amada? Como a morte e a imagem da relacionam? E quais são as frases ou pontuação que indicam esse sofrimento ou a tendência suicida do lírico? Tá ok? E essa atividade
vocês vão ter que me entregar até o dia 17 de março, ok? Então essa é a primeira atividade. Agora a gente vai passar por um outro aspecto dentro da discussão do simbolismo, que é a própria difusão do movimento, tá? De forma geral, o que a gente vai entender aqui é o seguinte, que o movimento simbolista, ele, como eu tinha adiantado, ele não tem tanto impacto, principalmente no Brasil, por conta tanto da quantidade de poetas que produzem nessa vertente, quanto pelo contexto social que o Brasil está vivenciando no período da Primeira República, num processo de, de proximidade com a Lei Áurea. Então, o Brasil está focado numa perspectiva social, que é motivada pelo realismo, pelo naturalismo, e não preocupado com questões espirituais, por assim dizer. Só que aí o que acontece? O simbolismo chega aqui, tem algumas pessoas que produzem, mas a grande questão que fica é como é que ele conseguiu ter um mínimo de visibilidade no solo brasileiro se ele não tinha tantos adeptos, se o interesse por ele não era tão grande assim, né? E a gente vai entender que o simbolismo brasileiro ele só se sustenta pelo tempo que ele conseguiu a partir da organização desses grupos, desses trios, quartetos de poetas por meio de revistas, né? Então a gente tem uma revista que é a que marca essa, essa essa instalação do simbolismo no Brasil, que é a revista Rosa Cruz, do Rio de Janeiro, que funcionou de 1901 até 1904, observe um curto tempo, né, porque o movimento não aguenta é, as demandas sociais e a progressão histórica, né, todos os acontecimentos do mundo. E no caso dessa revista especificamente, eles tinham o que a gente chama de exasperação baudelairiana. Lá na Europa, Baudelaire é considerado o pai do simbolismo, né? Por conta da sua capacidade de escrita, de aproximação com as experiências espirituais, com o contato que o corpo poderia ter com a experiência metafísica, enfim. E aí, aqui no Brasil, então, quando ele é lido, algumas pessoas querem tentar atingir a forma de escrita de Baudelaire. Obviamente que a gente sabe que isso é quase impossível, né? Se a gente for pensar que uma pessoa tentar escrever igual a outra é algo muito complicado. E aí o que a gente tem então aqui dentro dessas revistas é o destaque de alguns poetas que vão também produzir alguns textos poéticos sobre essa compreensão de mundo que eles têm. Então aqui eu destaco dois desses poetas, né? São vários, são desmembrados em regiões do país, em estados, em revistas, em período que as revistas duraram, enfim. Mas aqui o foco é pensar nesses pontos de referência que não estão também só situados no eixo sul-sudeste brasileiro, né? Aqui, rapidamente, só com um parêntese, quando eu falo eixo sul-sudeste, é uma crítica especificamente à visibilidade que até hoje se tem de autores que estão situados nos estados, né, nas capitais de Rio e São Paulo, tá? Então, desde aquela época, né, a gente já via essa constituição desse processo. Então, a gente tem, por exemplo, Emiliano Perneta, que é um autor que ele vai se caracterizar pela expressão latina chamada cupio dissolve, que significa basicamente o desejo de ser dissolvido, né? Ou seja, ele vê a morte como seu objetivo de vida. O interesse dele é o encontro com a morte. A vida para ele não tem valor suficiente para que ele queira vivê-la. E aí o que ele busca, então, como esse processo de atingir a morte, esse processo a atitude de autodestruição. E essa constante autodestruição até que ele tente atingir a morte. A gente pode observar isso no poema Ao Lado, em que ele diz o seguinte: corre mais que uma vela, mais depressa, ainda mais depressa do que o vento. Corre como se fosse a treva espessa do tenebroso véu do esquecimento. Eu não sei de corrida igual a essa. São anos e parece que é um momento. Corre e não cessa de correr. Não cessa. Corre mais que a luz e o pensamento. É uma corrida doida, essa corrida, mais furiosa do que a própria vida, mais veloz que as notícias infernais. Corre mais fatalmente do que a sorte.
corre para a desgraça e para a morte, mas eu queria que corresse mais. Aqui, quando ele utiliza primeiro o termo corre, de forma reiterada e nas suas diferentes conjugações verbais, ele se situa no passado, no presente e no futuro, caracterizando o processo da vida, enquanto aquele que, embora se desenrole, não é rápido o suficiente para que ele atinja a morte. Então, observe que ele corre para a desgraça, para a morte, né, enquanto ele vê que a corrida da vida é algo lento, espesso, tenebroso, que não consegue ter a substância suficiente para que o eu lírico se sinta suficientemente completado em relação à sua existência terrena, por assim dizer. Outro autor que a gente pode citar aqui também é o Eduardo Guimarães, que ele é conhecido não muito pela sua produção poética, mas porque ele era um ótimo tradutor de Baudelaire, ele tinha uma experiência de vida na Europa, ele conhecia muito bem francês, então ele soube muito bem como adequar as palavras do francês, o ritmo, a rima, a cadência que Baudelaire tinha para a língua portuguesa. Então ele é mais conhecido por isso, pela sua astúcia enquanto tradutor. Bom, outro poeta que chama atenção dentro dessa difusão do simbolismo no Brasil é Pedro Quiqueri, acho que é Quiqueri o nome, não sei se essa pronúncia é correta, mas vamos adotar por enquanto ela. Aqui eu trouxe esse autor para destacar a importância dele em dois sentidos. Primeiro, porque ele era baiano, ou seja, ele já destoava daquele eixo aquele eixo colonizador, por assim dizer, do sul-sudeste, né, no caso do Rio-São Paulo, e principalmente porque, enquanto se considerava que a produção poética simbolista tinha seu maior vigor no eixo Rio-São Paulo, ele na Bahia produzia com uma técnica igual ou melhor em nível fonético, lexical e metalinguístico. Aqui eu não vou trazer especificamente um texto dele, porque por dois motivos, na verdade. Primeiro, é porque a gente não encontra com tanta facilidade em questões de vestibular, em provas de qualquer tipo, uma menção a ele, justamente porque ele está à margem desse processo de construção do simbolismo. Né? Cruz e Souza toma todo o espaço e todo mundo se satisfez com isso. E o segundo é porque a própria análise desses elementos ia demandar muito mais tempo. Então, eu precisaria de uma aula específica só para trabalhar a poética do Pedro Quiquiri. Tá? E aí, então, a gente vai pensar nesse momento de encerramento, vamos dizer assim, esse preâmbulo no nível das revistas de encerramento do simbolismo, e a gente tem a revista Fum Fum, que é o último momento que o simbolismo tem, já beirando o processo de emergência do pré-modernismo, em que a revista vai tentar ainda resgatar alguns desses traços minimalistas. Quando eu falo traços minimalistas, eles vão perceber coisas assim que passam batido no nosso cotidiano. Então eles vão ver, por exemplo, vamos tomar aqui a imagem da revista, eles vão perceber, por exemplo, alguma coisa que desse cachorro aqui no canto que para a gente não tem importância alguma. Né? Quando eu digo a gente seria os sujeitos que adotam a perspectiva do realismo, do naturalismo, das evoluções sociais, históricas. Né? Então, eles estariam preocupados com elementos assim que não teriam importância naquele momento social. Okay? Bom, e a gente chega no terceiro elemento de discussão da nossa aula, que é a prosa simbolista e a sua recepção. Quando a gente pensa na prosa simbolista e na sua recepção, a gente vai tentar entender como é que os poetas, lembra que até agora a gente falou de poesia, como é que eles lidaram com a questão do viés narrativo, para tentar demarcar essa experiência metafísica que eles tiveram. E aí a gente vai ter o seguinte: primeiro, eles não se deram nada bem com a prosa
com a prosa ficcional, né? Então eles não conseguiam ter a mesma habilidade, astúcia de escrita e a liberdade por conta de dois fatores. Primeiro, a prosa ela não prevê especificamente um discurso rítmico, né? Então a gente não tem na prosa, como a gente tem na poesia, por exemplo, rima, cadência, encadeamento de versos. Então isso já dificultava essa construção mais, entre aspas, libertária da experiência metafísica. Outro aspecto é que na prosa, um, um traço que é muito importante é o de verossimilhança. Você precisa contar uma narrativa apontando suas relações. Então a gente tem, por exemplo, fulano acordou, escovou o dente, vestiu a roupa e saiu para o trabalho. Então esses elementos, eles fazem com que a gente pense nas etapas que essas ações sucederam e como elas estão interligadas, né, fazendo sentido para quem lê. No caso da poesia, a gente tem essa dificuldade porque a poesia não necessariamente ela é interligada, né? O A acontece, depois o B acontece, depois o C acontece. Não. A experiência ela é, entre aspas, fragmentada, ela é quebrada. São pedaços de informações que vão criar imagens na cabeça do leitor e a partir disso ele vai tentar recompor essa cena. E que é a maior dificuldade dentro do simbolismo, né? Recompor essa experiência a partir dessas cenas que o poema transborda. Bom, e aí o que acontece pela essa ausência de habilidade em trabalhar com texto prosaico? Eles vão adquirir, então, uma fama de escritores ruins. Né? Eles vão ser considerados como pessoas que ficam enrolando escrevendo. Então, eles vão escrever assim, para encher linguiça e que não tem nada a dizer. Né? Que é o que a gente vai considerar de forma mais educada, esse estilo arquitetônico e decorativo. Né? É como se eu pegasse e escrevesse um parágrafo inteiro, colocasse 1000 palavras para falar uma coisa que poderia ser resumida em uma linha. Tá? Aí a gente tem, por exemplo, como um dos autores que se destacam como um dos únicos que tem uma sensibilidade maior com o tratamento da prosa, os romances de Nestor Vitor, em que ele vai trabalhar, sobretudo, o retrato social de jovens, né, burgueses, e como é que eles lidam com os tiques, ou seja, com os vícios, por exemplo, fumar, beber, festas, enfim, e as taras, que no caso seriam as taras sexuais. Como é que eles lidam com esses dois elementos e como é que a carne é vista enquanto essa marca de culpa, vamos dizer assim, na vida terrena. E aí o que acontece é que a partir desse embate entre a vida terrena e a vida espiritual, os romances de Nestor Vitor vão adotar uma perspectiva de que, para que você se destitua dessa culpa que a carne permeia, você vai precisar então adotar uma fuga do cotidiano e da vertente histórica da sociedade. E você só consegue isso a partir do exílio, do afastamento da sociedade e beirando principalmente a loucura. Bom, e aí o que acontece? Mesmo assim, o simbolismo ainda vai ser visto de forma muito negativa pela sociedade, muito mesmo. Então, quando a gente pensa que, embora Nestor Vitor tenha produzido uma, uma quantidade de textos que poderiam salvar, entre aspas, o simbolismo, não é suficiente, porque as críticas são muito maiores. E aí o que acontece? O simbolismo só vai ter textos críticos, ou seja, pessoas que leram os textos simbolistas e que vão ver algo positivo nos textos, só quando os próprios poetas simbolistas vão escrever sobre isso. E aí a gente tem novamente a figura do Nestor Vitor, em que ele, além de escrever textos que, entre aspas, salvam a prosa simbolista, ele também vai ser o sujeito que vai ter que escrever as críticas sobre as produções simbolistas. E o que isso vai significar é que ele vai se mostrar, então, como um leitor e um escritor muito sensível a essa visão metafísica da sociedade, principalmente a partir das críticas que ele faz sobre a obra de Nietzsche. E a importância que se tem que compreender a situação do sujeito, do ser humano, enquanto alguém que está disperso no universo. E também como ele vai adotar, dentro da percepção e da escrita dele,
a situacionalidade do espiritualismo, né, e do intimismo, ou seja, como é que você, principalmente do intimismo, como é que você se separa desse viés social, desses elementos culpabilizantes da carne e tenta olhar para si e pensar nas experiências internas que o espírito e experiências metafísicas podem gerar. Bom, e aí quando a gente pensa nisso, no decorrer das minhas explicações, lembra que sempre falei em espírito, espiritualidade. E aí, lembra que na primeira aula eu falei que o simbolismo ele se opunha a uma visão extremamente materialista que o realismo e o naturalismo trazem para a sociedade. Com essa oposição, a gente sabe também que uma instituição que perde força, né, nesse deslocamento do romantismo para o realismo, por exemplo, é a Igreja Católica. E aí o simbolismo vai funcionar como uma tentativa também de resgate desses valores religiosos. Só que havia um problema. Não era um resgate, assim, por assim dizer, inconsciente dos valores religiosos. Por um lado, os simbolistas eram muito bem vistos pela Igreja Católica, porque eles valorizavam essa dimensão espiritual, da experiência, né, que não é descrita por meio de palavras, não é visível para os olhos de forma tão direta. Mas, ao mesmo tempo, eles eram culpabilizados pela Igreja porque eles previam práticas de ocultismo, que seria visto como prática de satanismo pela Igreja, e defendiam às vezes que não era preciso nem estar ligado a uma dimensão do que seria Deus para estar ligado à dimensão espiritual. Então, há essa divergência, essa ambiguidade entre a relação entre os simbolismos, os poetas simbolistas, e a estratégia da Igreja Católica para tentar reagrupar o seu poder na sociedade. Além disso, uma das estratégias da Igreja foi justamente aproveitar que o neoliberalismo, que é o liberalismo, como traço do realismo e da Revolução Industrial, como ele não conseguiu resolver as mazelas sociais, na verdade ele ampliou elas a nível mundial, a religião tentou pegar essa justificativa de que o liberalismo não conseguiu resolver nada e começou a propor outros modelos baseados em configurações religiosas e econômicas. A gente pode observar isso muito bem hoje ainda no Brasil, né? A gente sabe que hoje em dia no Brasil há uma associação entre religião e política, em que se tenta, com todos os esforços, eleger sujeitos que são do campo religioso, no campo político e econômico, para tentar que se configure um modelo econômico, social, cultural baseado na religião. E isso, obviamente, tem efeitos prejudiciais para a sociedade. Porque se você não estiver de acordo com aquela configuração, você vai ser marginalizado. Tá? Mas isso aqui são outras questões e não é esse o foco. Então aqui a gente precisa só atentar para essa relação de que nesse período a igreja se valeu dessa debilidade do neoliberalismo para tentar propor outros modelos. Obviamente ela não conseguiu, mas até hoje ela tenta. Bom, como encerramento desse período simbólico no caso do simbolismo, a gente tem que pensar então a produção do Augusto dos Anjos. E aqui a gente tem que pensar ela como um momento liminar mesmo, ou seja, fronteiriço entre simbolismo e modernismo, tá ok? E a gente vai entender isso a partir de que sentido? Bom, como já adiantei, é uma poética liminar, justamente porque ela não se situa nem no simbolismo e nem no modernismo, mas ela está ali só por conveniência temporal, né? Por que, que a poética do Augusto dos Anjos ela é fronteiriça? Bom, primeiro porque ele faz uma fusão entre a visão metafísica, ou seja, a experiência espiritual que o sujeito pode ter e tentar registrar na escrita, com as teorias científicas. Só que o que acontece? Na percepção do Augusto dos Anjos, a morte, novamente, está caminhando com a noção de vida, e, principalmente, a vida vai ter uma função muito específica na poética dele, em que ele defende, no caso, a partir dos seus diferentes líricos, que
A vida só serve para que se viva as dores, e a carne vai manifestar essas dores até o seu momento mais alto, que é a morte. Um trecho do poema Psicologia do Vencido, observem já, Psicologia do Vencido. Psicologia é um termo científico que não teria nada a ver com a visão metafísica, mas aqui já há uma associação no próprio título. Nesse trecho desse poema, ele diz o seguinte: eu, filho do carbono e do amoníaco. Então, observem que carbono e amoníaco são elementos da química, ciência, já lá por volta de 1900, e que vão caracterizar um estado de ser do indivíduo, de esfacelamento, de destruição, de recomposição, de refacção constante e de um processo que ao se refazer nunca se atinge um estado efetivamente prazeroso, né? Se a gente pensa na amoníaco, a gente pensa naquele cheiro fétido, podre, que é o da carne. Para ele, o amor e o prazer sexual, amoroso, não são prioridades. Na verdade, eles são vistos, então, já que o objetivo da vida é a morte, eles são vistos como algo inútil, repudiável, que distorce o caminho de visão sobre a existência do ser humano. Aqui eu trago um breve trecho de um texto dele, que ele diz o seguinte sobre a questão do amor e da paixão, enfim. Que ele diz o seguinte: sobre histórias de amor, o interrogar-me é vão, é inútil, é improfícuo em suma. Não sou capaz de amar mulher alguma, nem a mulher capaz, talvez capaz de amar-me. Então, observe que ele diz que as histórias de amor, não é nem a que ele vive, a dos outros. Ao se interrogar, ele vê que a própria interrogação já é inútil, é vã, é improfícua, é uma perda de tempo para ele. No caso, eu lírio. Ele diz o seguinte, que por conta dessa visão, é difícil até que outras pessoas tentem manifestar traços amorosos ou afetivos por ele, porque ele é descrente, ele se afasta dessas situações. Ok? Bom, aqui a gente chega então na segunda atividade em relação ao simbolismo, tá? Essa atividade deve ser entregue especificamente até dia 24/3, ok? Então daqui a 2 semanas, em que vocês vão fazer a análise do poema O Lamento das Coisas, do Augusto dos Anjos, observando. Aqui eu não ponho questões, então aqui, como encerramento, eu já dei informações suficientes de como a gente analisa um poema simbolista, ou tenta analisar ou interpretar. Então aqui eu só pontuo que você pode observar elementos temáticos, lexicais, que são as palavras, sintáticos, como as palavras se organizam, e semânticos, a partir do poema, e tentar compreender qual é a visão do lírico sobre determinado assunto. Tá ok? Bom, então a gente encerra aqui esse tópico sobre simbolismo, em que a gente percorreu, então, como é que o simbolismo surge na Europa, chega ao Brasil, se manifesta na produção de autores mais conhecidos e menos conhecidos, e como é que ele se finda por volta de 1902, 1903, por aí, que é quando já começa a eclodir as tendências do que a gente vai chamar de pré-modernismo e modernismo. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Bom, então é isso. Na próxima aula a gente já vai passar então do pré-modernismo, estudar agora a era moderna e contemporânea da literatura brasileira. Ok? Então, não se esqueçam, mais uma vez, de fazer as atividades no prazo que foi estipulado. Respondam com cuidado as atividades. E lembre-se de que é a partir delas que eu vou fazer a frequência e a nota de vocês. Então, basicamente é isso. Fiquem bem, se cuidem e vejo vocês na próxima aula.